Olá, queridas e queridos estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Então, professora Thalia aqui, e o objetivo dessa aula agora é como se fosse uma aula complementar, onde eu vou mostrar para vocês a ideia de a gente ver na prática a aplicação de banco de dados com o site. Então, no caso, a gente vai ver uma aplicação web rodando com banco de dados, então a gente vai fazer essa integração para que os dados, né, oriundos de uma página, de um formulário que foi preenchido, possam ser armazenados em um banco de dados e que a gente possa ver algumas ações muito importantes, como a parte de inserção, na parte de visualização desses dados, selecionando um dado específico para visualização. Então, eu acredito que essa aula vai ser super interessante. Ela vem como material complementar à disciplina, tá bom? Então, vocês assistam para que vocês possam adquirir mais conhecimento e que vocês possam ver algumas coisas bem legais integradas à prática de banco de dados, inclusive algumas ferramentas que eu mostrei para vocês no decorrer da disciplina. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma tabela no Workbench, como que a gente já deixa aquele banco criado, a gente vai estar rodando isso aqui a primeiro momento num banco local, e aí vai guardando as informações para que vocês possam ter conhecimento. Então, aproveitem com muito carinho esse vídeo, estarei compartilhando a minha tela nesse momento, e vamos lá! Então, gente, essa aqui é a ideia daquele site. Aqui não tem CSS, não tem nada. Para fins didáticos, eu estou tentando focar, principalmente na parte de conexão com o banco de dados. Então, nesse momento aqui, eu só vou mostrar para vocês que está funcionando, que está exibindo. Então, não coloquei nada além disso nesse momento, mas só uma parte didática mesmo, tá? Então, eu vou seguir nesses conceitos aqui. Então, a gente tem a tela inicial, e eu vou até mostrar para vocês os códigos de cada uma dessas páginas que eu organizei aqui para vocês. Então, aqui, ó, a primeira página, então, ela é o index.html, e o index.html, então, ele é o básico, né? Ele só tem aqui esses menus aqui, e é o texto que a gente tem aqui, certo? Então, depois disso, eu tenho aqui o currículo, então, nesse caso aqui, eu coloquei algumas informações sobre mim, super simples, e aqui a gente também tem a de currículo, certo? Também .html essa página. Então, de hobby, eu coloquei uma lista, tá? De possíveis hobbies, só para a gente ver aqui, né? Então, também .html, então, seguindo um padrão, mas, de fato, o que nos interessa é a página de contato. Nesse caso aqui, eu vou demonstrar para vocês com 4 campos em específicos, que é nome, e-mail, assunto e descrição, tá? Esses 4 campos aqui, a ideia é que a gente pegue isso aqui, grave num banco de dados específico, a gente vai guardar essas informações numa tabela. Então, imagine só, alguém entrou em contato comigo pelo meu site, eu quero que chegue para mim essas informações, eu posso ver onde que isso está sendo gravado. A gente pode gravar, de fato, num banco de dados. Então, vou mostrar para vocês, então, como que a gente faz isso. Vou voltar aqui na página, então, de contato. Então, basicamente, aqui, ó, segue aquele mesmo padrão, né, daqui da parte do read, do body, então, depois do menuzinho lá, eu tenho aqui a parte, então, do formulário. Então, aqui, ó, principalmente focando, né, tem a parte do formulário, form método igual a post, action, inserir.php. Vocês já sabem que form, a tag form é para criar um formulário, de fato. E esses outros parâmetros aqui, então, o método é a forma com que você vai passar esses dados. A gente tem 2 principais métodos, né, que a gente utiliza, que a gente tem o método get e o método post. Vocês estão vendo aí na tela o método post. Mas a principal diferença entre eles está na questão da visibilidade. O que acontece quando eu digo visibilidade? Quando a gente está fazendo uma requisição, que ela é do tipo get, o que acontece? Ela é enviada como se ela fosse uma string e ela vai ser anexada ao URL. Então, os dados que você vai digitar, eles vão passar, quando você clicar, por exemplo, aqui, ó, em enviar, eles vão ser passados aqui na URL. Então, as informações, elas ficam disponíveis e, de fato, você consegue ver, então, a informação aqui. Então, tá na visibilidade dos dados. Qual que é a diferença? No post, a gente não passa, de fato, pela URL, então ele só vai para a próxima página, as informações não ficam disponíveis ali. Então, imagine que seja uma informação muito importante, sei lá, algum dado que não possa ser passado ali, exemplo, senha, né? Você não pode passar ali como URL, então você usa o quê? Post. Então, para isso, basicamente, o que acontece? Quando a gente vai definir, a gente diz que uma requisição do tipo post, ela é encapsulada com a requisição HTTP, né? Esse protocolo HTTP, e basicamente ela não pode ser vista. Então, uma das coisas que a gente diz é que uma requisição assim, ela é mais segura, né? Então, de fato, os dados não estão ali disponíveis, mas ao mesmo tempo tem que passar por esse processo de encapsulamento das informações. E quando a gente está falando disso, no caso do método get,
Então, é mais rápido, porque não precisa realizar esse processo de encapsulamento. Então, basicamente, a gente tem essa diferença. Aqui, então, estou passando por post, porque eu não quero que essas informações fiquem visíveis lá na URL, tá? E, basicamente, aqui eu criei, né, os meus campos dos formulários. Eu coloquei todos eles como required, então são todos obrigatórios. Em alguns deles eu até coloquei o tamanho do campo, que é desse jeito que eu vou criar lá no banco de dados, o tamanho máximo, por exemplo, de assunto e descrição. Input type, submit, value igual enviar. E aí, como que eu sei que vou enviar? Para onde esses dados vão e como que eu vou fazer para inserir no meu banco? Então, eu passei aqui que o action é inserir.php. Então, ele vai passar isso aqui tudo para a página de inserir.php. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente tem aqui as informações. Se eu tentar... Vou mostrar aqui, então, né? Bonitinho. Thalia. E-mail. Thalia S. Santana. @gmail.com. Assunto. Aula. BD mais PHP. Olá, professora. Então, vocês podem colocar o texto aqui, enfim. E aí, eu vou clicar em enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai passar para a página de inserir. Então, antes de eu clicar aqui, vou mostrar para vocês o que seria o inserir. Porque a gente precisa, então, definir, de fato, o que a gente vai fazer da parte de banco de dados, correto? Então, quando ele vem aqui, ele vai ter também um menuzinho, ele vai falar que o e-mail foi enviado com sucesso, e ele vai inserir a informação, né? O que acontece? Para ele inserir, a gente vai criar essa página aqui de inserir.php. Ela é uma página que é, de fato, PHP. Por quê? Apesar dela possuir elementos HTML, ela possui uma parte dela que ela representa a parte da linguagem de programação PHP. Então, para que ela possa ser identificada, eu preciso salvar como .php, correto? Nesse caso, então, é super importante que a gente faça isso. Aí, o que acontece aqui? Quando eu vou usar o PHP, né, então eu tenho a parte de HTML que está do lado de fora, mas eu tenho que distinguir o que é PHP de fato. Então, eu passo aqui, né, dessa forma, como vocês já devem conhecer, abre e fecha o PHP, e as informações de inserir no banco de dados estão todas delimitadas aqui, da linha 19 até a linha 30. Basicamente, a gente tem isso aqui. De uma forma muito simples, existem muitas verificações que a gente pode fazer, mas eu estou mostrando para vocês um pouco do básico. Aqui, principalmente uma das coisas que a gente está falando aqui, ele passa, né, aquelas informações. Ó, essa classe aqui, ó, new MySQL, é como se ela fosse uma extensão, né, do MySQL, para que a gente consiga fazer, então, tipo um driver, que representa, então, que a gente consiga conectar em aplicações, né, é uma interface para a gente conseguir conectar banco de dados MySQL. Então, ele faz uma extensão disso aí, para a gente poder estender esses objetos de dados, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a gente passa aqui MySQL, a gente precisa passar como que a gente vai conectar. Então, lembra daquelas informações do seu banco de dados que está configurado na tua máquina? Então, você vai passar aqui. Localhost, então quer dizer que está rodando aqui o meu computador localmente. O nome do meu usuário é root, não tem senha, e o nome do meu banco de dados. Então, nesse caso aqui, bdfic. Então, o que acontece? Quando eu estou passando aqui, eu preciso, então, ter o meu banco de dados criado, para que eu consiga, então, executar isso aqui e ele possa gravar no banco. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, já vou deixar aqui aberto o meu Workbench, ele já tá rodando, já coloquei tudo lá para dar start, tá? Então, o que acontece? Eu vou, então, criar um script, nesse caso, eu tô criando aqui pelo Workbench, e aí esse script aqui eu vou usar para criar o meu banco e criar a tabela que vai guardar aqueles dados que eu falei para vocês. Então, aqui, ó, primeira coisa, eu vou criar, né, create database bdfic, igual eu especifiquei lá no meu arquivo de inserção. Então, vou criar aqui. Então, ele já criou aqui embaixo. Vou falar que eu estou usando ele, só para vocês verem aqui, né, que vou criar a tabela aqui mesmo. E vou usar o create table aqui para criar uma tabela, que eu chamei dessa tabela de contato. E aqui dentro eu vou guardar aquelas informações. Então, eu criei sempre um ID, né, que é aquela chave que a gente diz, que é uma chave única, que representa como que a gente pode identificar a nossa tabela de uma forma geral, né? E criei nome, e-mail, assunto e descrição. Então, nome, e-mail, coloquei varchar sem, not null. Então, nenhum dos campos pode ser vazio para salvar aqui. O assunto e descrição, que eu até coloquei tamanhos para eles aqui, que foi aquilo que eu até coloquei lá no MaxLane, vocês viram, né? Que eu coloquei lá no formulário. Então, já só falta criar, então, aqui a minha tabela. Então, vou vir aqui, vou criar. E se a gente quiser ver aqui do lado, vou atualizar, então, aqui os esquemas. Então, tem bdfic, tem a tabela de contato e tem aqui as colunas dela, tudo criado bem bonitinho.
Então, quer dizer que a partir de agora, se eu especifiquei aqui, no meu código, né, que BD fique. Então, o que acontece? Ele vai conseguir gravar no banco. Então, como eu passei por post, então eu vou criar agora, na verdade, nessas linhas aqui, eu vou criar uma variável, nesse caso eu criei cifrão nome, tá? Poderia ser qualquer nome que eu desejasse. E aí eu vou pegar por post aquelas informações que foram enviadas do meu formulário. Então, esse nome aqui, ó, a gente passou aqui anteriormente, então tem nome, e-mail, assunto, descrição. Então, eu pego isso aqui tudo de volta. Então, eu pego eles, então, cifrão underline post, então pego todos eles, guardo dentro de uma variável. Então, eu tenho aquele dado que você digitou, que a pessoa entrou no seu site, digitou. E aí, o que acontece? Eu vou pedir para isso ser inserido no meu banco de dados, correto? E aí, a forma que a gente tem de inserção aqui, né? A gente criou aqui inicialmente, só retomando para vocês, a gente criou uma conexão, tá? Essa conexão a gente guardou dentro da variável cifrão com. E aí, dentro da conexão, então, eu vou pedir para dar uma carry. E é muito interessante porque esse formato aqui, que é o formato mais utilizado agora, né? Que é a forma de conexão de banco de dados mais atual que a gente tem, que a gente está utilizando. Não era sempre assim com MySQL ICO, a gente usava MySQL Connect, então eram outras coisas diferentes. Agora, isso é muito utilizado, porque pode ser utilizado, inclusive, para orientação a objetos. Então, quando a gente está fazendo de PHP orientado a objetos, então essa é uma nova forma. Então, ficou muito bacana. Esse é o jeito mais correto e é o jeito que a gente se usa a partir de agora, né? Então, no MySQL mais atual, então foi criado a classe MySQLi, né? Esse driver que consegue trabalhar dessa forma. Então, criei a conexão e vou pedir para a conexão dar uma carry, né? Então, ela vai inserir. Então, a gente vai pedir e vai passar o comando, né? De SQL que vai inserir lá no meu banco de dados, correto? E segue aquele mesmo padrão dos comandos SQL. Mas aqui eu tenho que passar bem detalhadinho, bem descrito. Por exemplo, eu não passei aqui o ID, né? Porque eu falei que ele é autoincremente. Então, se eu não passei todos os campos da tabela, eu preciso definir, então, quais são os que eu estou passando para inserir. Se eu passasse o ID aqui junto, eu não precisava colocar isso aqui, era só seguir a ordem e aí ele iria inserir. Mas eu estou especificando, então, de fato, quais são os campos que eu quero que insira. Então, dentro da tabela contato, eu vou passar... Tem lá, lembra dos campos da minha tabela que a gente fez aqui, ó? Nome, e-mail, assunto, descrição, nesse caso, descrição, né? Então, o que acontece? Eu venho aqui, ó, então passo eles, nome, e-mail, assunto, descrição, values, né? Aí eu passo, então, os valores, esses que estão, então, dentro das minhas variáveis, que eu acabei de pegar lá por post. Então, eu passo cifrão nome, cifrão e-mail, cifrão assunto, cifrão descrição, coloco entre aspas, fecho parênteses desse values, fecho as aspas, que tá aqui, começou aqui no insert, tá bom? E fecho parêntese, ponto e vírgula, porque a gente tá usando aqui dentro do PHP. Então, é dessa forma que a gente faz. E aí, eu vou pedir, então, para nesse caso aqui, inserir na tela, assim, então, se ele inserir, então, eco inserido com sucesso, e vou pedir para fechar a minha conexão. E vou fechar o PHP. Então, basicamente, aqui para o inserir é isso. Então, vou voltar aqui. Então, ó lá, vou clicar em enviar. Inserido com sucesso. E aí, como que eu sei que está inserido? Eu posso vir aqui no meu banco de dados, por exemplo, e posso digitar aqui, ó, para a gente ver se de fato a informação foi inserida, select, asterisco, from, contato. Eu consigo ver aqui também, né? Então, além de outras formas, como, por exemplo, PHP MyAdmin, consigo ver aqui pelo meu próprio banco de dados. E aí, as minhas informações foram o quê? Inseridas aqui. Então, tem lá, ó, tá ali é o meu e-mail, o assunto, a descrição. Nesse caso aqui, saiu com acento trocado, porque eu não defini, por exemplo, algumas coisas em relação a descrição, tipo, a codificação, tipo, o TF8, aquelas coisas que eu falei para vocês. Então, tem só que verificar, mas a gente consegue alterar isso aqui, por exemplo, na criação do banco de dados, a gente também consegue definir isso aqui. Mas só um exemplo, tá bom? Então, depois a gente se preocupa com essas coisas. Então, ele acabou de inserir, eu consigo ver que deu tudo certo, mas eu quero ver aqui na minha aplicação a listagem de contatos. Então, quando eu passo o mouse aqui, a ideia que eu criei aqui foram, tipo, a ideia de 2 links, um volta para a página de contato anterior e um lista os contatos. Então, vou mostrar para vocês agora o código de listar, tá bom? Então, aqui, o listar que eu chamei, na verdade, visualizar. Quando você passa o mouse aqui, é visualizar.php. Então, vem aqui, visualizar. Então, aqui no visualizar, quando eu clicar, ele vai mostrar para mim, eu vou mostrar para vocês aqui, né, devagarzinho.
Então, coloquei aqui, depois do head, né, do título e tal, eu coloquei, então, aqui no body o menu, né, que sempre está aparecendo em cima. Coloquei um H1 que diz listagem de contatos, também tem o voltar. E vai ter uma opção que vai deixar eu selecionar para ver mais informações, mas depois eu falo disso. Vou vir aqui na parte importante. Todas as vezes que eu abrir essa página, ele já vai fazer uma listagem de todos os contatos que estão gravados no meu banco de dados, na minha tabela de contato. Então, sempre ele vai ficar exibindo. E aí, eu coloco aquela mesma ideia, ó. Então, eu passo mais QLI, coloco, né, localhost, root. A gente também pode incluir essa conexão com o arquivo externo, tipo, include conexão PHP, né? A gente consegue fazer isso, mas eu tô passando aqui só para ficar mais fácil, né? E, basicamente, aqui, eu criei uma outra variável que chama cifrão SQL. Então, o que o SQL aqui vai resultar, então, os resultados que derivam da minha consulta, que nesse caso aqui eu estou passando MySQL e query. O que acontece? MySQL query, ele vai inserir ali de fato, e aí eu passo a conexão e passo nesse caso aqui eu estou passando o meu arquivo, o meu comando SQL. E aí, se isso não conseguir fazer a conexão e passar esses selects aqui, ele or die, né, que MySQL error, ele vai dar um erro na tela em relação a aquela conexão. Mas a gente passa aqui esse select asterisco from contato. E desse jeito que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu pego esse resultado. Por que é importante guardar aqui dentro de cifrão SQL? Porque eu vou pegar esse resultado desse select e ele vai guardar aqui dentro de cifrão SQL, tá bom? E aí vocês vão ver como que isso acontece. A gente cria um while, basicamente, tá? E aí a gente vai criar uma variável auxiliar que vai passar por todos esses resultados. Então, esse MySQL fetch associa aqui, fetch associative. Então, passa o cifrão SQL, que contém esse resultado, select, asterisco, from, né? E aí, o que acontece? O while, ele vai percorrer todos esses registros. Então, se eu tiver 100 registros, ele vai imprimir o 100. Se eu tiver um registro, imprimir um. E ele vai percorrer, então, sempre enquanto tiver registros aqui, então ele vai pegar, ele cria essa variável auxiliar, porque ele vai passar por cada um deles. Então, cifrão aux.id, ele vai, por exemplo, no primeiro registro, então ele vai exibir esse ID aqui, ó, é em relação àquele campo, né? O meu campo lá do banco. Então, ele vai passar primeiro pelo ID, depois pelo nome, que nesse caso eu quero exibir só esses dois aqui. E aí eu tô usando o echo para imprimir na tela, tá? Porque aqui eu tô dentro do PHP, mas eu quero imprimir aqui. Então, por exemplo, eu uso dessa forma. Vou mostrar para vocês como que tá lá, tá? Então, clique em listar contatos e, ó, aqui ele tem, já listou aqui, nesse caso tem só um, ID 1 e o nome. Ok? Então, tem a ID, tem o nome, ele tá exibindo aqui, bonitinho. E se eu voltar aqui, vou colocar mais outra aqui. Vou colocar lara@gmail.com, assunto, estudantes, oi. Vou passar aqui, vou enviar, vou pedir para listar os contatos, e aí tem os dois, tá vendo? Então, ele vai passar esse aux aqui, vai passar por cada um deles. Então, quando eu passar ID aqui, ó, ele vai verificar qual que é o ID específico daquele registro, qual que é o valor que tá ali, e ele vai exibir, tá? Então, basicamente, é isso aqui que faz. Então, ele vai exibir sempre que tiver ali. E aí, a outra parte que eu falei para vocês que queria mostrar, que é essa parte daqui de cima, ó, desse digit ID, é que eu coloquei aqui, ó. Se eu quiser fazer algo a mais, nesse caso aqui, eu estou exibindo, né, eu estou fazendo uma lista, basicamente, dos registros, e eu estou exibindo só duas coisas sobre eles, né? Estou fazendo a listagem de contatos. Mas se eu quisesse selecionar um contato em específico para ver todas as informações dele, então eu não quero que liste de todo mundo todas as informações, mas eu quero de um contato específico, eu quero ver, então, o que a Lara mandou para mim? Então eu preciso do assunto da descrição. Então eu vou pedir aqui, nesse campo aqui, basicamente se digitar o ID do contato, que está aqui mostrando, eu consigo ver, então, o restante das informações, tá? Então, aqui no código também tem um formulário, e aí aqui tem dois inputs, nesse caso, né? Aqui, nesse caso aqui, dessa caixinha, né, para a pessoa digitar, e aí é um número, eu coloquei type numeric, e deu um name, só que eu coloquei ID D, né, porque a gente já tinha um ID no anterior, mas só para mostrar um pouquinho diferente. E visualizar no de baixo. E aí ele vai enviar também por post e vai para essa página mais.php, ou seja, ver o restante das informações. Então, se eu colocar aqui então a gente espera que vai ver as informações, vou colocar aqui 2, né? Vou ver as informações da Lara, né? Eu acho que é mais legal. Vou clicar, então, visualizar,
e vai aparecer todas as informações lá do banco, que foi tudo que enviou. Poxa, Thalia, como que faz isso? Então, vou mostrar aqui o mais.php. Então, segue aquele padrão do menu em cima, tudo. E aí, aqui eu fiz uma parte também, né, PHP. Então, abre PHP, fecha PHP. Então, basicamente, passei a conexão, peguei o valor do ID que foi enviado por post para mim, porque, de fato, eu preciso daquele ID para mim verificar no banco onde tem aquele ID, eu exibir informação. Então, basicamente, já acabei dizendo o que está fazendo na linha de baixo. Então, seguindo aquela mesma ideia, né? Eu pego a conexão, faço o select, então select asterisco from contato, onde o ID, lembra que a gente tinha, né, o where, a gente tem, né, na verdade, o comando SQL where, a gente consegue fazer esse filtro, então onde o ID for igual àquele ID que a pessoa digitou, então tá dentro daquela variável, então ele é um numérico, eu não preciso passar, né, com a aspa, então ele vai fazer isso para mim aqui. Então ele vai selecionar em relação àquele ID, que foi o que eu já até mostrei para vocês na tela, então aqui ele fez, né, imprimiu na tela essa listagem completa, imprimiu voltar, se a pessoa quiser. E para exibir, a gente faz aquela mesma ideia. Então, a gente faz um while que vai percorrer, então, todos os campos. Então, nesse caso aqui, como a gente está percorrendo o que resultou de cifrão SQL foi só de um, então ele vai exibir só de um, né? Então, quanto tiver ali. Então, o ID, ele pega o ID, nome, pega aux nome, e-mail, depois assunto, depois descrição. Então, faz isso sucessivamente e exibe as informações aqui na tela daquele que eu selecionei. Então, é basicamente isso, a gente sempre fecha a conexão aqui com close, e sempre que a gente usar mais QLI, a gente está usando, então, a forma de conexão mais correta, mais atualizada em relação à conexão de banco de dados com PHP, tá? Então, é basicamente isso que está fazendo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse código, então, como vocês puderam ver aqui, tem aqui só o arquivo, né, de bd.sql, que é o mesmo que eu estou usando lá, que eu abri ele aqui no MySQL, para que vocês pudessem ver. Vou rodar a consulta de novo, para vocês verem aqui que da Lara já vai aparecer. Tá, apareceu a Lara aqui, no 2, tá? E o ID está auto-incrementando sozinho. Então, a gente consegue, então, visualizar se está tudo inserindo. Não só visualizar aqui, né, que de fato ele consegue mostrar quais são os que estão aqui, mas a gente também consegue ver pelo banco de dados que está inserindo de fato e está tudo correto. Então, é um código bem simples que vocês podem utilizar para vocês terem uma noção. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Lembra daquele trabalho que vocês entregaram na atividade 3 da disciplina de front-end, que era mais ou menos essa ideia de currículo, hobby, contato, e vocês criaram uma página de contato que nesse momento não tinha conexão com o banco de dados? Então, vou deixar como tarefinha, como atividade extra, valendo 1 ponto, para vocês pegarem aquele mesmo projeto de vocês e completarem. Então, quero que vocês façam com esses 4 campos aqui, nome, e-mail, assunto e descrição. Criem uma tabelinha no banco de dados, igualzinho eu mostrei para vocês aqui, tá? Cria igual, para que vocês possam, então, treinar isso aqui na prática. E aí, vocês estão vendo onde o banco de dados está aplicado. A gente está fazendo uma visão bem real de como a gente pode conectar isso com as aplicações web. Então, vocês como programadores e programadoras web, então eu acho que é super legal. Então, crie com esses campos aqui, e aí vocês vêm salvando. E aí vocês me enviam a pastinha do projeto, vou deixar como atividade extra, vou dar 1 ponto para quem fizer isso aqui como atividade extra, tá? E aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade, vou adorar ver o material de vocês de uma forma completa. Então, a pasta, basicamente, que eu quero que vocês me enviem então, vocês já têm, né, do index, do contato, do currículo, do hobby. Eu não quero que vocês mudem nada, só que vocês, assim, alterem lá no contato para ficar com aqueles 4 campos, o restante não precisa alterar. E aí, vocês vão criar essas páginas aqui, ó, inserir, a página de visualizar, a página de mais, né, que faz a listagem completa, e aí vocês colocam o script do banco de dados da criação de vocês, que aí eu consigo criar aqui e ver tudo executando bem bonitinho. Mas se vocês usarem até, inclusive, o mesmo nome, a gente consegue ver aqui tudo legal. Então, create database, use. Então, vocês vão conseguir fazer e espero que vocês consigam aplicar isso de fato. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa disciplina. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até mais.